Na sequência de nossa programação, assistiremos em instante à palestra intitulada O Desafio da Equidade. A jornada do paciente oncológico no SUS frente às novas tecnologias. Para exercer a função de moderadora dos trabalhos, convido a doutora Fernanda França Cabral, coordenadora de Políticas de Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Convido ao palco o palestrante Dr. Jader Sabino, oncologista do Hospital Universitário do Ceará e do Grupo Oncoclínicas do Ceará. Para sua saudação à plateia e, em especial, ao insigne palestrante, com a palavra a senhora moderadora dos trabalhos, doutora Fernanda França Cabral. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui, em primeiro lugar, o convite da Helena Ron, estar aqui na nossa frente. Agradecer plenamente o convite. Ela fez assim, um convite muito caloroso, como sempre. Estamos aqui com muito prazer. E queria dizer também que é um prazer enorme estar aqui dividindo a mesa com o Dr. Jader. Jader é um parceiro muito grande lá da CESA. Né? A gente, ano passado, Helena, no evento que você fez, que organizou tudo aqui da ABEA, nós estávamos numa mesa discutindo como viria a organização da oncologia no SUS. Ainda estávamos naquela discussão que ainda não saímos plenamente dela, mas ainda estávamos naquela discussão que o medicamento incorporado não tinha o financiamento adequado para poder prover o acesso, né? Nossa discussão foi uma mesa enorme, com várias personalidades de destaque, e que, de fato, não tínhamos saído daquilo. Foi mais ou menos na mesma época, né? No mês. E novembro, né? Dia 20, aliás, 20 de outubro do ano passado, saiu a portaria 8477, instituindo a FONCO, né, o componente oncológico da assistência farmacêutica, onde toda a questão do acesso está desenhada para ser muito parecido com o que a gente tem hoje no componente especializado da assistência farmacêutica, porém ainda, digamos, engateando, né? É um bebezinho que acabou de nascer ali, que ele ainda não sabe falar, ele não sabe engatinhar, ele não sabe fazer quase nada. Mas a gente tem alguma coisa, então eu até acho que já é um avanço. Tá? E aí, passando aqui a palavra para o doutor Jada, que eu sei que ele vai fazer aqui muitas explanações interessantes para a gente, Jada. Então, sim, eu queria entender, né, nessa questão, já provocando aqui, eu vou copiar aqui a Emília, que estava antes de mim, já colocar aqui uma pergunta do início da nossa mesa, que é para você fazer referência a essa portaria, né, 8477, que a gente vai ter uma CIT agora no mês, né, acho que está todo mundo sabendo, daqui a alguns dias vai ter uma CIT extraordinária só para discutir a FONCO, agora nesse mês, dia 18 de maio. E, na realidade, né, a gente queria entender como é que a gente tem, né, essa preocupação na jornada do paciente, como você acha que todo esse contexto da portaria 8477, que vai ser revisada, que a gente está contribuindo, inclusive, com algumas sugestões, né, de alteração, como é que ela pode reduzir exatamente essas inequidades para a gente prover um acesso mais global, né, de um paciente, às vezes, que esteja lá no interior do estado. Como é que a gente vai fazer esse acesso desse tratamento oncológico a esse paciente? E aí eu lhe dou a palavra. Obrigada. Maravilha. Bom dia. Eu acho que eu vou começar logo, que esse área a gente já fala muito, imagina um oncologista, né? Então, vamos nós. Bom, pessoal, queria agradecer o convite, né? Principalmente a Helena e toda a comissão organizadora, tá? E que eu acho que aqui a gente vai discutir um tema extremamente importante e de grande relevância, que é o desafio da equidade, a jornada do paciente no SUS frente às novas tecnologias. Como é que eu posso ser mais eficiente diante desses desafios? Eu acho que isso é um tema extremamente importante e a oncologia virou a menina dos olhos nesse tempo inteiro de dentro da medicina, né? Não só pela questão dos gastos, mas pela primeira especialidade a ter uma linha de cuidado realmente completa, né, dada pelo Ministério, e que de fato a gente tem que cumprir, tá? Quanto à questão dos conflitos de interesse, não tem um conflito de interesse, mas eu sempre digo assim, o oncologista é aquele que tem o conflito de interesse, é o próprio conflito de interesse, porque a gente tem que ser um pouquinho padre, porque a gente
vive no luto e a gente guarda segredo. A gente tem que ser médico porque a gente tem assistência e trabalha na técnica. A gente tem que ser psicólogo porque a gente ultrapassa a barreira física e tem que entrar na emocional. A gente tem que ser advogado porque é isso aqui, a gente tem que defender o que é melhor para eles. E a gente é juiz porque a gente toma decisões difíceis mesmo diante das incertezas. Então, é o que eu sempre digo, né? Nada maior um conflito de interesse do que um próprio oncologista, ainda mais quando gestor. Para quem não me conhece, sou da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde do Estado do Ceará e hoje lidero a linha de cuidado de oncologia, junto com uma equipe imensa. Fernanda também faz parte na rede de assistência farmacológica, os meninos da rede de assistência à saúde, e enfim, e a gente está lutando por uma oncologia cada vez melhor. Por quê? Tudo começou lá na década de 70 e 90. Tudo era muito difícil. O diagnóstico tardio e o acesso ao tratamento era limitado pela distância. Era uma distância física, era tudo mais complexo. E aí, quando começou os anos 2000, começou a questão da reorganização da política do SUS e começaram a colocar a oncologia como foco primordial. E aí as coisas começaram a mudar. A partir de 2010, tudo se transformou realmente, começou a se reorganizar uma rede e se estruturar uma lei. E aí, a relevância disso tudo, entra tudo nessas notícias. Os pacientes precisavam, de fato, viajar para as capitais para resolver a vida. Serviços locais não tinham assistência completa para eles. E aí é onde a gente entra numa coisa muito importante, os desafios, né? Os desafios hoje, a realidade do Brasil não é tão simples e não é tão fácil de ser resolvida. Mas quando a gente realmente luta com uma equipe grande, é muito mais fácil da gente conseguir resolver. Principal ponto de desafio, dados epidemiológicos de câncer, a realidade no Brasil. Hoje, para vocês terem noção, esse aqui tem apontador, né? Eu vou para esse daqui que é mais fácil de... O câncer, ele é a segunda causa principal de morte no Brasil entre as doenças crônicas não transmissíveis. Eu trouxe dados de 2024 só para vocês verem a questão da evolução. No Brasil, nós tínhamos 180 mil novos casos de câncer por ano em 2014. Em 2024, passou para 584 mil. Então, isso aqui foi um avanço absurdo. No Ceará, eram 7.954. Subiu para 21.020 casos por ano novos. Uma diferença de 10 anos. Quando você vai ver agora no triênio, que essa daqui agora foi 2025 para 2026, é o triênio de 2026 a 28. O Ceará responde a 4,20% dos casos novos de câncer. No Brasil, são 517.770 casos de câncer, excluindo câncer de pele. Então, isso aqui foi um avanço absurdo no boletim epidemiológico. E no Ceará, 21.720. Quando você distribui e coloca os casos de câncer de pele, você tem 781 mil novos casos no Ceará, no Brasil, esperado para 2026. Isso foi um avanço gigante. Mas isso tudo mostra as estimativas do envelhecimento populacional, exposição ambiental, estilo de vida, desigualdade social, vários fatores em conjunto. E aí, nesses desafios, na distribuição do sexo masculino e feminino, hoje pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância nossa e da questão também do INCA, nós temos uma grande diferença. As mulheres ocupam a maior quantidade, justamente por ser a maior população, e ocupam também a maior parte dos tumores, com exceção de pele. E homem ocupa mais pele do que mulher. Tá? Na distribuição do Brasil, a gente segue praticamente uma mesma sequência no Ceará. A diferença é que esse daqui passou para terceiro lugar no Ceará, que foi câncer de estômago, 1.490. Inclusive também uma das nossas taxas de mortalidade. E é o que a gente está tentando reorganizar a nossa linha de cuidado e inclusive melhorar também o cenário do Brasil e do Ceará, que a maior taxa de mortalidade, não a incidência, ainda continua sendo neoplasia de bronquifonte e pulmão. Por quê? Esse daqui é o grande problema, vazio assistencial de radiologia intervencionista e cirurgião torácico, em todas as regiões do país. Aí você diz, isso aqui é culpa de quem? Aí vamos lá. Para os dados epidemiológicos, nós temos o quê? Adulto em excesso de peso, o não consumo de fruta, bebida alcoólica, certo? As crianças não amamentadas, as calorias ingeridas na dieta. Então, assim, muita coisa faz parte da atenção primária à saúde e vai começar lá de baixo, da campanha de conscientização. E aí, quando você passa dos desafios de tudo, o que é muito importante, ó, cólon e reto, tem um alto potencial de prevenção primária. Tudo começa na rede primária e secundária. Então, tem muita coisa que precisa corrigir lá do começo por linha de cuidado ficar sólida. E aí, na demografia médica, que é uma das coisas que a gente vai bater, o que é muito importante quanto a isso? Olha o tanto de médico formado. Olha a curva exponencial. Mas e onde eles ficam? Está aqui, ó. E Nordeste e o Norte. Então, você vai ver que a razão por médicos por 1.000 habitantes, segundo a unidade de federação, há uma discrepância muito grande entre as regiões. Ah, mas e se eu dividir a região em macro-região de saúde?
Aí você vê que as macro-regiões mais cheias de médicos são as macro-regiões da região metropolitana da capital. E aí é mais difícil ainda. Aí eu peguei, por exemplo, cirurgia do aparelho digestivo. Quantos médicos cirurgiões do aparelho digestivo no Brasil? 3.732. 52% na região sudeste. 55% na capital. Quando você pega cirurgião oncológico, só tem 1.771 no Brasil. Onde é que eles estão? 43% no sudeste. Ou nordeste, com 17%. E aí quando você vai ver, 58,9% na capital. E o oncologista clínico, quimioterápico e radioterapia, 4.870 especialistas. Média de 50 anos, 49% na região sudeste, 62% na capital, nos grandes centros. Então, muita coisa precisa ser melhorada. E aí tem a questão dos residentes, distribuição. Onde é que estão os médicos residentes por região? Nordeste com 17 e o Sudeste com 54. Residentes geralmente ficam onde se forma. A gente precisa estimular isso aqui também. Isso aqui é uma melhora significativa para corrigir vazio assistencial. E aí nós temos os desafios da implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. É outro assunto extremamente importante. Nós temos 5 portarias. 6.590, 91 e 92. Essas 3 aqui são a política. Primeiro, aqui ela definiu a diretriz, aqui ela definiu a rede e aqui ela começou o programa de navegação da pessoa com câncer. Aqui, a 8477 é a política do financiamento de medicações. Aqui é a FONCO. E a 8.516, financiamento e organização dos serviços de radioterapia. São elas que organizam hoje a oncologia realmente que a gente tem que implantar. E aí nós temos, dentro dessa política, nós temos a nossa realmente, que começou em 2023, foi implantada em 2025 de verdade, porque entrou em 3 de fevereiro e 4, que entram os 3 produtos. A 6.590, 6.591, 6.592. Dentro da 6.590, que ela regulamenta a política, ela cria a questão dos serviços habilitados como campo de prática profissional dos profissionais de forma geral e atendimento para os pacientes. Nós temos a 2, que seria a 6.591, que é a rede de prevenção e controle do câncer, e aqui ele coloca o início da navegação no âmbito tripartite como responsabilidade do Ministério, mas não isenta o Estado e o município também de fazer parte de uma política de navegação adequada e eficaz. E aí, nós temos dela também que esse grande desafio é o monitoramento do paciente que entra. Quando foi que ele começou a ter um sintoma? Então, vamos lá. Paciente com câncer gástrico. Antes dele fazer uma endoscopia, ele teve algum sintoma. Como é que eu vou conseguir rastrear esse sintoma na atenção primária? E esse paciente que teve hematêmese, como é que ele vai entrar? Quanto tempo ele levou para fazer uma endoscopia digestiva na policlínica e na atenção secundária? E aí a culpa vai ser do NACOM e do CACOM que recebeu atrasado? Então tem muita coisa que a gente precisa reorganizar na política para que, de fato, ela seja bem estruturada. Terceiro ponto. Aqui fala sobre, inclusive, a rede de atenção à saúde dentro do ambiente da política, que aqui reorganiza, aqui tem junto com os novos programas do Ministério, que é o programa Agora Tem Especialista, e institui a rede de navegação oncológica como foco primordial e de monitoramento. E aí nós temos inúmeros desafios, tá? Só que dentro desses desafios, nós podemos gerar, dentro de uma política bem organizada, né, uma maior integração. Se eu deixar uma telesaúde concreta, eu posso formalizar e melhorar essa política. Eu posso dar uma responsabilização interfederativa entre os entes no âmbito tripartite. Eu posso organizar uma questão da regulação e centralizar a atenção primária à saúde, dando autonomia e autoridade para organizar e fomentar esses pontos gerais. E fortalecer a navegação que passa a ser primordial. E aí nós entramos em outro grande desafio, que é o que Fernanda quer que fale também muito, sobre essa política de assistência farmacológica, que é o componente AF-ONCO, é 8477. E aqui é onde realmente a gente está muito defasado hoje na prática. Nós vivemos hoje em um ambiente, deixa eu até ver aqui se temos, pronto. Aqui que a implementação disso tudo é, antes de uma droga chegar, eu preciso registrar na Anvisa, ter a avaliação da Conitec, colocar num protocolo clínico de PCDT e incorporar o SUS. Quanto tempo isso leva? Muito tempo. E a questão do financiamento? Como é que está o orçamento e o financeiro? Isso tudo aqui demora. Então, a gente precisa reorganizar algo mais rápido para dar aos pacientes. Aí diz, e cada um tem a sua responsabilidade. E aí eu vou explicar. Quanto à questão dos medicamentos de aquisição centralizada, que vai ser um avanço gigante, nós temos vários problemas. E também várias soluções.
Nós temos a questão de prestado de detentor único de patente, a gente tem um alto impacto orçamentário, a gente tem as estratégias de inovação de soberania, tem um acesso gerenciado, alta complexidade oncológica, o nível de solicitação dos médicos, são vários pontos que fazem parte da aquisição centralizada dessas medicações de alto custo, mas que de fato vão dar uma evolução satisfatória no que a gente considera hoje que é essencial dentro do âmbito da Política Nacional de Controle do Câncer. Aí nós entramos em outro desafio importante, modelo de financiamento. Aí é isso aqui que eu queria chegar. O que é que a gente vive hoje? Autorização de procedimento de alta complexidade. São as APACs. E aí a APAC, quem organiza o protocolo daqui de dentro, é o próprio serviço, o NACOM e o CACOM. Então, se eu tenho uma APAC hoje de câncer de cólon metastático primeira linha, que é 2.224, é uma escolha do serviço hoje da Folfox, que pode custar 1.900 pelo poder de compra, ou um Xelox, que pode ser R$300. Mas isso precisa ser auditado. O Xelox não tem a mesma resposta do Folfox. O Flote não tem a mesma resposta de um Xelox dentro do ambiente de um adenocarcinoma gástrico avançado que vai operar. Então, isso precisa ser organizado dentro das políticas. Precisa ser reestruturado em cada um NACOM e CACOM, porque cada um tem responsabilidade quanto a isso. E aí, voltando até isso aqui, nós temos também a questão da questão do alto custo pelas farmácias, né, estaduais, que aqui a gente vai entrar pelo RENAME, componente de assistência farmacêutica, e aí a gente tem, que eu vou explicar um pouquinho mais tarde para vocês, judicialização, todo paciente tem direito, ela só não precisa ser uma forma de acesso, né? É uma coisa que é extremamente importante. E aí, voltando no tempo, todo mundo diz, mas como é que eu consigo ter dinheiro para poder organizar um financiamento adequado e reestruturar um serviço de oncologia? Aí vem na implantação do CACOM. Tudo isso, a gente não cria um serviço, a gente justifica uma necessidade. Vê a incidência de câncer e mortalidade, vazio assistencial, fila, serviço existente, a geografia e população. Quando eu tenho tudo isso, eu planejo, coloco no plano estadual, pactuo na comissão dos intergestores regional e comissão dos intergestores bipartite, elaboro uma proposta, vai para o sistema do Ministério e vai ter uma habilitação depois que a portaria é liberada. Só que isso aqui também tudo leva tempo. E outra coisa, o Ministério vai enxergar várias coisas, estrutura física, recurso humano, produção mínima e a integração em rede. E aí onde ele vai decidir, junto conosco, da possibilidade de ser feito um CACOM, que vai atender tudo, e o NACOM, que pode ser um NACOM com e sem rádio, com e sem hemato, exclusivamente pediátrico, várias determinações. Então, para tudo isso, existe a questão de financiamento e reorganização. Aí, por onde é que o dinheiro sai? Tudo isso é pactuado pelo que a gente chama de média e alta complexidade, que é o teto MAC. Ele é baseado no volume, na geografia e na quantidade de pacientes que eu tenho em determinada região. Então, ele financia cirurgia oncológica, quimio, internação hospitalar, vinculada ao tratamento de câncer. Então, por isso que eu preciso de um histórico de 6 meses, porque é nessa produção do serviço que eu defino o teto MAC. Mas o que eu preciso hoje de abrir é um serviço, um NACOM e um CACOM, para cada 1.000 novos casos de câncer em um estado. Esse é o essencial. É o que vai fomentar e reduzir essa questão do vazio assistencial. Qual é o risco principal disso aqui? Se eu aumento o câncer, eu tenho uma portaria que diz que o meu teto é tal, e se eu aumentar no outro ano o número de câncer e ultrapassar o teto, quem paga a conta? Glosa. Aí é onde existe vários pontos, como é que a gente vai? E a produção. Aí onde nasce o FAEC, Fundo de Ação Estratégica e Compensação. As características, eu pago por produção. Quem passou a ser FAEC? Radioterapia. A terapia passou a ser fixa. Então, eu tirei do teto MAC, desafoguei. Consigo deixar agora químio e outros pontos gerais para serem financiados pelo MAC. Tá, mas e se eu ultrapassar o MAC mesmo assim? Se eu tiver uma produção além do limite pactuado? Não tive radioterapia. Pode ser, inclusive, também erro de faturamento, pode ser inconsistência de produção. É tudo isso onde o sistema vai travar. Aí vai gerar isso aqui, que é o famoso subfinanciamento. Eu aumentei a demanda, estourei o teto MAC, reduzi atendimento, gerei glosa. Aí o que é que acontece no final? Fila oculta e judicialização. Por falta de gestão do serviço. Porque isso pode ser organizado e de tal ministério. Ser estruturado e ser conversado no âmbito estadual. É a gente sentar, estruturar e mostrar uma linha de cuidado completa. Como é que o serviço vai funcionar? Como é que a gente corrige o modelo? A gente tem uma correção financeira, que é a questão da ampliação do MAC, quando o Ministério sabe. A reorganização das políticas internas e pedir um financiamento a mais ao Estado. Uma ajuda, a coordenação dentro da regulação, a reestruturação de linha de cuidado completa, para que os pacientes entrem do começo ao fim,
sem ter duplicidade de solicitação de exames, que o serviço seja capaz de tratar o paciente como completo e respeitar a política, que é desde o rastreamento e um diagnóstico precoce até eu ter realmente, de fato, uma reabilitação adequada. É tentar reorganizar a questão da gestão, é regular as suas próprias filas, regular os seus próprios protocolos. Se eu sei que hoje eu tenho um protocolo que é mais caro, mas que eu tenho uma proposta curativa, diante de um protocolo que tem uma inferioridade relacionada a ele dentro dos serviços, por que não dá para o paciente? Eu tenho que lembrar de uma coisa. Primeira coisa importante, qualidade de vida e resposta. Isso é um compromisso que todos nós respondemos. E terceiro, é menos oneroso para o sistema público de saúde, o paciente vai internar menos. Eu vou dar uma proposta curativa. Se eu boto a questão de um adenocarcinoma de estômago, 10 a 15% dos pacientes podem ter proposta curativa hoje. Por que eu não dou um esquema de quimioterapia que vai resolver a situação dele, ao invés de deixar um esquema de quimioterapia que hoje é visto em questão paliativa, só porque é mais barato em uma PAC? Isso não justifica. Então, eu acho que cada um, inclusive nós temos os programas federais, que é para redução de filas, que tem as cirurgias eletivas que podem ser mais organizadas, tem a questão de reorganização dos vazios assistenciais, tem um balanceamento entre o MAC e o FAEC. São 4 eixos principais que eu digo que a gente consegue corrigir o modelo. E os programas novos, que tem agora, tem especialista, Investe SUS, tem o Pronom, várias coisas em conjunto que o próprio Ministério ajuda. E no meu centro, reorganização financeira das APACs, de alto custo, equalização e rebalanceamento. Um exemplo que eu disse para vocês foi do esquema do FLOT. E a captação de recursos, que essas captações elas podem ser de vários pontos, né? O que eu posso fazer, que eu digo sempre, a navegação ela sempre deve dividir em administrativa e assistencial. A assistencial ela pode ser clínica se ela tem um acesso direto ao paciente, e a assistencial se eu vejo aquilo dentro do meu prontuário e consigo reorganizar a linha de cuidado dele ali dentro. Então, todo o NACOM e CACOM ele tem responsabilidade de ter uma navegação robusta. Eu evito gasto, eu diminuo o tempo de entrada do paciente ali dentro. Eu reorganizo uma linha que é estruturada do começo ao fim. Por isso que eu digo que é essencial. E com isso aqui você faz uma gestão de compras. Como é que foi o estadiamento inicial do meu paciente? Se ele chegasse com um estadiamento mais cedo, qual é a região que ele mora? Qual é aquela atenção descentralizada da saúde? Eu consigo descobrir qual é o vazio assistencial daquela região? É porque faltou um colonoscópio, que chegou essa quantidade de paciente com câncer de cólon avançado? Será que é porque faltou o endoscópio, porque eu estou vendo mais pacientes chegando com diagnóstico de câncer de estômago? Então, a navegação, ela me mostra coisas de dentro do serviço. Se eu estou respondendo em 30, 60 dias, eu reduzo o gasto, faço gestão de compra e ainda monitoro e gero governança. Com isso aqui eu reduzo o tempo, eu elimino o retrabalho, eu integro minha equipe. Então eu boto isso aqui do começo ao fim, do diagnóstico até o segmento. O custo reduz de uma maneira satisfatória e importante. E ao mesmo tempo eu dou ao paciente de fato o que ele merece. Inovação. Mas eu tenho uma Santa Casa. Tem linha de financiamento para infraestrutura, modernização tecnológica. Tem a tabela de SUS estadual, que o Estado pode ajudar no financiamento complementar. Tem a questão de comunidade, engajamento, quando eu tenho uma Santa Casa com evento direto, tem o fluxo de caixa e tem as emendas parlamentares. Fora o que eu digo da própria reorganização do serviço, que ainda é capaz, junto ao Ministério, de reorganizar. Aí existe o vínculo empregatício e remuneração como um desafio a mais. A gente vê que hoje os médicos não querem mais trabalhar nesse sentido, porque realmente a questão de contratação ficou mais efêmera. Ficou todo mundo mais como PJ. Diminuiu muito essa questão de contratação hoje por CLT. Então, os médicos não querem permanecer em serviços assim. Então, quando a gente vê, em comparação a outros, são as profissões que hoje, está aqui os médicos, que recebem menos do que o restante. E quando a gente vai ver da distribuição, nos estados, daqui nós temos uma menor remuneração. Os estados que pagam mais são os mais distantes, que é onde realmente eu tenho a menor taxa de médico por lá. E aí você diz, mas e como é que a gente vai tirar dinheiro? Mas o próprio Ministério já paga muita coisa também, que é o pilar do tratamento curativo, de cirurgia, de rádio e de químio. Olha a questão de investimento que teve em relação aos últimos anos. Mas existe muita coisa também para ser readaptada e reorganizada nesse cenário. E aí a gente vem para outro desafio, distribuição territorial dos serviços. Nós temos 364 instituições habilitadas para tratamento oncológico. Olha onde é que elas estão. São 600 que eu preciso, que é a média de 600 mil novos casos ano. Então, e a localização? Se eu pego o Nordeste, 58. E o Sudeste, 149. E lá no Nordeste, no interior, 20. Na capital, 38. Então, a gente tem uma distribuição relativamente desigual dos centros de oncologia. Se eu for ver rádio, o estado de São Paulo, sozinho, tem 22,8% das APACs emitidas. E o Sudeste? 46,2% do total. Olha o mapa. Aí
Aí a gente vai para a fragilidade da linha de cuidado, que é outro desafio. O paciente oncológico, ele precisa passar por isso aqui tudo. E quando ele começa a entrar aqui, ele tem que ter alguém que leve ele até o final. Aí nós temos as intervenções clínicas que são necessárias. Aqui a prevenção, que vai lá desde a atenção primária, campanha de vacinação, campanha de tabagismo, dieta, estilo de vida. Aí vai começar rastreamento, diagnóstico, tratamento. Aí eu paro em diagnóstico. Exame clínico, diagnóstico por imagem, vazio assistencial em algumas regiões. Acompanhamento, radioterapia, nem em todo canto eu tenho. Cirurgia, dificuldade de eu ter todos os especialistas. Medicina nuclear. Hoje não é obrigatório no Ministério ter um serviço de medicina nuclear para todo CACOM, mas é obrigatório ter um serviço de medicina nuclear vinculado a cada unidade federativa. Mas aqui no Ceará nós temos. Mas lá no Pará, lá no Amapá, não é uma realidade que a gente vê. Então, tudo isso eu preciso fazer com a detecção precoce, adequada. E aí, quando você vai ver, está aqui, ó, o Brasil. Onde tem vermelho, não tem. Onde tem azul, tem. Aqui é químio. Olha como a rádio fica pior. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa melhorar e que eu acho que a gente está evoluindo muito nos últimos 12 meses, de uma maneira satisfatória. Qual o modelo tradicional que nós temos hoje? One size fits all. Que um serve para todo mundo. É como se eu estivesse dando uma quimioterapia citotóxica para todo tipo de tumor. Mas o melhor modelo é uma terapia alvo direcionada. Então, a medicina de precisão, guiada por biomarcador tumoral, é o melhor. Mas, ela não é cara? Quando você vai ver o impacto para o paciente, se eu boto algo direcionado, eu aumento sobrevida global e livre de progressão de doença, tenho maior chance de cura com intervenção precoce, reduzo recidiva e tumor secundário. E para o sistema de saúde? Eu consigo alocar o recurso de forma adequada, eu reduzo o desperdício com tratamento ineficaz e complicação relacionada a ele, diminuo taxa de internação. Então, tudo isso precisa ser reorganizado. Mas e a eficiência? Fica onde? Aí eu sempre elenco essas 4. O rastreamento, correção dos vazios assistenciais e fortalecimento de campanha. Registro de câncer e navegação, que é fortalecer a política em uma linha de cuidado completa e íntegra. Um acompanhamento integral e redução de barreiras no percurso. Inovação e acesso, com equidade regional, incorporação de drogas, estudar o perfil de cada unidade, avaliar a questão de eficácia e avaliar periodicamente o fluxo da unidade e cobrar dos gestores isso, a resposta, uma navegação eficaz e uma política sustentada. E o financiamento, que é rever o modelo de financiamento de cada um e estudar a melhor saída. E aí nós batemos também na realidade do câncer de bexiga. Que o câncer de bexiga, hoje nós temos 11 mil novos casos, taxa de óbito aumentando entre 2019 e 2022, e na questão de distribuição geográfica, nós temos o Nordeste respondendo hoje por 20%. Aí você vai ver, enquanto você tem câncer de bexiga, olha o tanto de terapêutica que eu tenho a mais, mas nenhuma disponibilizada no sistema público. Eu dou uma sobrevida média de 2 anos e meio, controlo a doença em 18 meses, 30% apenas dos pacientes têm resposta completa. Esse é um problema que a gente compara. E a evolução de sobrevida, sobre a questão do SUS e do privado, você vê que a curvinha do SUS vai caindo. É por isso que a F-Onco vai ser essencial. Vai me dar medicações mais organizadas e de forma adequada para os pacientes. Então, nessa política nova, a gente tem uma evolução muito grande. Aí eu sempre coloco aqui da questão da realidade no Ceará. O Ceará hoje ele tem um mapazinho aqui organizado, são 5 superintendências. Aqui em cima nós temos a maior densidade demográfica, que ela vai aqui do litoral, que vai pegar Itapipoca e a Montada, até Beberibe. Aqui embaixo a Serra de Baturité e aqui o Vale do Curu. Isso aqui, nós temos a maior densidade demográfica, quase 5 milhões de habitantes. Aqui a região norte, que pega de Jijoca de Jericoacoara até Camusim, e desce aqui para Crateús e Quiterianópolis. Aqui nós temos a maior quantidade de município e também na questão de distribuição territorial. Essa região central vai pegar aqui de Tauá até aquela região de cima aqui de Canindé e Caridade, que aqui chama de Sertão Central. E aqui nós temos uma região menor, que vai pegar esse litoral sul até essa região do Vale do Jaguaribe, que eu chamo de litoral leste e Vale do Jaguaribe. E aqui a região sul, que é a região do Cariri, Juazeiro, Crato e Barbalha, até aqui em cima, que fica no Iguatu. São 5 superintendências. Nós temos de policlínicas regionais 22 estaduais distribuídas e 23 centros de especialidades odontológicas descentralizados atualmente. Na questão de diagnóstico de câncer de mama e diagnóstico de colo de útero, o Estado descentralizado de ponta a ponta dentro dos serviços, 7 habilitados e 8, mas tem 25 e 24 serviços funcionantes. Nós temos na questão de acelerador linear, agora para 2027, nós já funcionamos aqui em Sobral, que está ganhando o segundo e reestruturando para julho. Barbalha já tem 2, Quixaramobim vai receber 1 pelo Ministério e reorganização de 1 de Crateús. E aí nós vamos descentralizar. Nos centros de oncologia, nossa previsão para 2027,
mas já está aberto de Crateús, já tem o de Sobral, Quixeramobim, Vale, acabou, Barbalha já é um CACOM, e nós temos o Brejo Santo. E futuramente entra o Iguatu, já de maneira rápida, e a situação proposta é descentralizar para todos os pacientes que aqui vivem. Serviços habilitados até 2025, né? Foram 4, inclusive um na capital. E serviços implantados novos que falta habilitação de Crateús. E aí, é o que eu digo, dentro desse gigante que é o nosso novo, uma área de 78 mil metros quadrados, a gente fez uma navegação assistencial robusta, em que a gente tem uma comunicação direta, uma interface com os pacientes para perguntar se os pacientes estão bem para liberar químio, como é que está o pós-químio, para ter um acompanhamento se teve intercorrência, para puxar o paciente para o hospital e não deixar o paciente esperando em UPA. Protocolos institucionais, é o hospital hoje que tem referência para síndrome de compressão medular. Então, o paciente hoje, quando é um critério de urgência oncológica, é operado de domingo a domingo, não existem esses riscos de falha assistencial. E aí nós temos os serviços da linha oncológica implantados, respeitando de 30 a 60 dias com redução de mortalidade e morbidade. Eu já estou revisando os esquemas de quimioterapia e reorganizando as APACs para dar aos pacientes o que de fato eles precisam e uma assistência completa e eficaz, com parque tecnológico rápido e com estruturação futura da medicina nuclear. E aí é o que eu sempre digo, das histórias daqui do estado. Nós temos 2 irmãs que descobriram câncer de mama ao mesmo tempo e foram tratadas lá no Hospital Regional do Sertão Central e foram curadas, próximo de casa. Do mesmo jeito que nós temos inúmeras outras histórias, que são pacientes que fazem parte hoje dessa evolução que a gente vem todos os dias, com a equipe gigante, trabalhando todos os dias, né? E aí eu já deixo o meu muito obrigado diante disso tudo. E tempo esgotado, né? Esgotou antes, foi? Foi. Então tá bom. Eu vou pedir para falar só um minuto, antes da Fernanda fazer as considerações dela. Eu vou falar de novo, porque todo mundo diz, Helena, no mesmo congresso fala a mesma coisa, porque aqui tem um público diferente, que é do SUS, né? Então, vocês hoje entendem por que eu faço isso. Eu fui uma paciente oncológica e eu tive um tratamento de uma nova tecnologia, e era um triplo negativo e estou viva, 18 anos. Então, por que eu aposto nas novas tecnologias? Porque desde que seja alocada para o paciente certo, na hora certa, ele dá certo. Tá? Eu me deparei como auditora, uma pessoa me procurando, me pedindo para ajudar a entrar no hospital e dizendo, quando foi para o clínico disse, agora eu não posso mais prescrever o seu tratamento, um hospital filantrópico, porque o hospital não deixa eu prescrever. Aí eu fiquei, mas como é que pode? Ela disse, eu bati aqui a foto para a senhora, são essas 3 medicações, porque ela não podia prescrever, mas eu disse, bote num papelzinho que eu vou tentar comprar. E quando eu vi os 3 medicamentos, liguei para o primeiro, que eu conheço a diretoria, e liguei, como é que pode, seu medicamento está na PAC, e não tem no hospital para você, para dar para o paciente? Nós temos e vendemos a preço de SUS, mas você quer baratinho mais alguma coisa? Eu disse, eu quero. Aí ele tentou falar com a farmacêutica, tudo, não, nós já temos aqui. Aí eu fui para a diretoria, não, me encontrei no aeroporto com o diretor, eu disse, olha, você vai nesse avião? Mesmo que eu vou, então não vou não, vai cair. Ele, quer isso, Helena? Eu digo, meu amigo, porque eu estou com uma paciente no seu hospital, que está assim, assim, e aconteceu isso. Ele disse, não, vou resolver. Aí tinham 3 medicações, a de ética, de marca, né, que a gente chama, a de referência, tinha o genérico e tinha o similar. Foi dado o similar. E é o que ele disse, a paciente não cura. Porque não é dado a medicação que é a mais correta, mas se tem, pelo amor de Deus, o preço de APAC, ou se está na APAC e tem o preço do SUS, então é aí que entra a auditoria. Viu, João Milton? É isso que tem que a auditoria funcionar no Brasil. Os auditores têm que estar em cima. E eu acredito muito com essa sua descentralização aqui para Fortaleza, já tenho visto muito dar certo mesmo. E a menina dos meus olhos é um dia. E nunca vai ser. Até eu desencarnar, eu vou ficar em cima disso aqui. Porque tem que ter isso. E você, Fernanda, foi convidada, porque você, além de ser a farmacêutica, e está do lado do Jader, lá na César, vocês têm que disseminar isso. Isso tem que acontecer, nem que o Ceará seja piloto disso. Pronto.
parabenizar a Jader. A excelente palestra. O Jader, ele fala, né, gente? Eu vi que eu fiquei prestando atenção que não tinha ninguém no WhatsApp, viu? Todo mundo prestando atenção no Jader, porque ele tem essa característica, né, de puxar, e ele fala de uma forma muito didática e, ao mesmo tempo, rápida, que não dá tempo, se você olhar para baixo e olhar para cima, já perdeu o raciocínio dele, que ele é lá na frente, a gente tem que correr bastante para alcançar. Então, é um prazer enorme estar lá na SESA hoje, o desafio, como a Helena coloca, né, o desafio enorme da FONCO, tá, gente? A gente da Ciência Farmacêutica está ali, estamos aqui com alguns membros da equipe, Eva, Karine, e, de fato, a gente não vai conseguir fazer só nunca isso. Nunca. Então, quando a indústria vai nos procurar, a gente diz, ó, tem a Rihanna, da atenção especializada, tem o Jader, que ele é o nosso oncologista, então não tem como. Então, é uma capilaridade muito grande, é a união, como o Jader disse, de um grupo de trabalho fazendo acontecer, que é o que a gente vem buscar a partir das novas diretrizes que o Ministério nos der. Tá? Então, a gente sempre vai estar percorrendo isso, de abreviar tempo, de fazer com que a gestão consiga correr atrás de implementar esse acesso, que é o que a gente busca, né, Jader? Eu acho que é o nosso principal objetivo, nosso objetivo comum, que a gente percorre lá na secretaria. Eu acho que a gente tem tempo, Helena, só mais para uma pergunta, que para quem quiser, não sei se temos. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. E outra coisa também que eu vou até tocar no assunto, a gente está tentando descentralizar, interiorizar e garantir o acesso e cuidado ao mesmo tempo, que é uma coisa que a gente sempre defende. Acesso não é a mesma coisa de cuidado. Eu posso colocar o paciente no serviço de oncologia, mas não dar o cuidado adequado. E aí o cuidado é uma coisa que a gente vem batendo em todos. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas eu vou de um por um tentar organizar. Inclusive, amanhã a gente já está no Vale do Jaguaribe também tentando organizar o serviço de lá. E assim a gente vai. Todo dia uma luta diferente, mas a gente consegue. Gente, depois eu queria agradecer, tá, o convite mais uma vez. Renovados os agradecimentos à doutora Fernanda França Cabral,